Boa noite a todos, graça e paz. Queria agradecer ao convite, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Aos amigos, né? Nos conhecemos alguns aqui, o Richard, o Thiago do futebol do bairro. É bom ver na presença do Senhor. Me ajuda aí nos instrumentos se puderem, tá bom? Nós já havíamos tentado, né? Não deu certo as datas, mas é um prazer, já fui apresentado aqui, eu sou o pastor Douglas, da Igreja Morada dos Filhos, estou aqui com a minha esposa, os meus filhos, e é um privilégio poder servir com os irmãos nessa noite. Queria que você abrisse comigo lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2. Como é importante tratar isso com a igreja, eu sou pastor local também há alguns anos, e parabéns pela direção, né, pela essa direção do Espírito Santo de Deus, porque hoje você vê em tantos outros ministérios, é o ano da vitória, é o ano do crescimento, é o ano da multiplicação, é o ano só das coisas boas, enquanto o Senhor quer nos ensinar a perseverar. Nós temos visto tantas pessoas superficiais na fé, tantas pessoas desistindo, e eu posso falar isso com muita propriedade como pastor. Hoje, quando se confronta alguém, quando se quer tratar o caráter de alguém, quando você quer que essa pessoa saia de um lugar aonde ela está presa pela sua própria consciência, e se ela não aceitar a correção mediante a Bíblia, queridos, ela tem um cardápio enorme de igrejas pela cidade, e elas não conseguem perseverar. A Bíblia diz que é melhor terminar as coisas, não é, do que dar início a elas. Porque queridos, começar, todo mundo começa. Eu fico imaginando quantos anos o pastor Júnior tem. Quantos anos? 30. É jovem, mais novo do que eu. Ele tem mais cabelo que eu, ó. O meu é genética e eu pastorei acelera um pouco, tá bom? Mas eu acredito que o pai não é, não, né? É um pouco, não. Mas o meu é genética também, mas o pastoreio acelera um pouco para cair os cabelos, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E glória a Deus por essa casa. Todos encontraram. O meu está na NVI, se você puder colocar na mesma versão, por gentileza. Tiago 1, do verso 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. O livro de Tiago é um livro que nós deveríamos ler pelo menos uma vez por mês, porque nos traz muito senso de responsabilidade na nossa caminhada, nos traz o senso de maturidade na fé, de maturidade cristã. E quando nós passamos a entender para onde o Senhor quer nos levar, quem aqui carrega uma grande promessa do Senhor? Todos nós carregamos uma grande promessa. Só que ninguém chega a viver a promessa sem antes passar por um treinamento do Senhor. E alguns anos atrás o Senhor me deu uma palavra, que o Senhor primeiro nos prepara para viver a promessa. Como o nosso irmão começou abrindo o culto aqui, falando sobre o povo que estava no Egito, precisa fazer a travessia do deserto, e no deserto, o que era para ser 40 dias, agora houve uma reprovação. Por quê, queridos? O desejo do Senhor, que dos 40 dias fosse um grande intensivão, uma faculdade, para que o povo pudesse viver uma grande provisão, e entender que eles estavam saindo de um jugo de escravidão, e agora indo, queridos, para viver sobre um comando de um Deus que queria cuidar deles, que o Senhor não queria fazê-los sofrer, mas todas as vezes que o povo dependia do Senhor, para cair o maná, para cair, queridos, para que a coluna de fogo se movesse, a nuvem se movesse, o Senhor estava querendo dizer: eu quero cuidar de vocês. Porque qual era a maior dificuldade do povo? A mente escrava. Ainda estavam com a mente no Egito, porque chega um determinado ponto no deserto que eles falam:
Estou com saudade da cebola do Egito. Quem tem saudade de cebola, irmãos? Quem tem? Mas a mente escrava. Porque quero dizer uma coisa para você. Porque a perseverança quer dizer a qualidade da pessoa persistente, de quem não desiste jamais. Quando o apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses que ele está avançando, ele está deixando as coisas do passado para trás. Porque qual é a nossa maior dificuldade, queridos? A gente começa bem. Hoje nas igrejas, a maioria das pessoas são muito empolgadas. Elas chegam no pastor Júnior, na liderança da casa, eu estou com vocês, conta comigo. Na primeira dificuldade que elas fazem, elas olham para trás, elas recuam novamente. Em Gálatas vai dizer que nós não devemos mais nos submeter a um jugo de escravidão. O que ele está dizendo? Não volte mais para um lugar de escravidão. Por quê? Aonde está a nossa maior guerra? E muitas vezes a gente se coloca. Eu cresci, pelo menos na época, que tudo era o diabo. Tudo que de ruim que acontecia era o diabo, né? A gente sempre culpava o diabo por tudo de ruim que acontecia. Mas quando você passa a amadurecer, você passa a entender que o maior vilão da sua história é você mesmo. As guerras que são invisíveis na mente, no coração, é o que mais te roubam na presença do Senhor. E o que o Tiago está querendo dizer? Considerem motivo de grande alegria. Quem aqui fica alegre por passar por uma provação? Ninguém. Mas quando você passa a entender que algumas determinadas situações da sua vida estão te fazendo crescer, o Senhor quer te fazer crescer, queridos. O Senhor não quer apenas te enriquecer. O Senhor não quer apenas te dar dinheiro. O Senhor não quer apenas te dar uma boa casa. Mas o Senhor quer te fazer ser contente nele. E quando você aprende a ser contente nele, tudo que ele te der vai ser para a glória do nome dele. Porque não adianta, tem pessoas que vivem. Eu conheci muitas pessoas que oraram, fizeram campanha, fizeram 7 dias, jejuaram, conseguiram o carro, conseguiram a casa. A primeira oportunidade em que a sua vida está estabilizada, o que ele faz? Foge, acelera o carro a 200 km por hora. Ou quando tem o carro, não quer dar carona para ninguém, para não sujar o carro. Porque não aprenderam que tudo que o Senhor quer nos dar, queridos, é para que o nome dele seja engrandecido. E aí o livro de Tiago está dizendo, alegria de passarem por diversas provações. Eu mudei, tem essa frase da minha vida, minha casa, minha esposa sabe disso. Nós sempre falamos isso. Nós tiramos os porquês da nossa vida. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? Por que essa dificuldade? Por que essa luta? E nós passamos a dizer, para que, Senhor? O que eu devo aprender? O que eu tenho que fazer para mim sair dessa situação? O que eu devo amadurecer nesse ponto? Porque, queridos, eu sei que alegria não dá a passar por provações. Mas você entender que o Senhor vai te fazer amadurecer nessa situação, vai fazer você olhar para o futuro com outra consciência. Vai fazer você olhar acerca desse problema que você está vivendo com outros olhos. Porque a maior dificuldade das nossas vidas é a gente querer entender tudo. Quem aqui já passou por uma situação e queria entender, não conseguiu, mas continuou, perseverou, e chega lá na frente, você entende o porquê de tudo aquilo. Porque o Senhor, ele é teórico, mas ele é prático. A palavra do Senhor é teórica para nós, não é? Que ela é aplicada na nossa vida, mas ela é uma teoria. Se eu ler com a minha consciência de que é apenas um livro histórico, ela vai ser apenas uma teoria, mas a palavra, ela deve ser o quê? Aplicada. Então o Senhor nos ensina através da leitura, mas também nos ensina que se nós aplicarmos aquilo que nós estamos lendo, há um resultado. E há um resultado positivo. E assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança é alguém que não desiste, alguém que não para, alguém que é imparável, alguém que não desiste, alguém que olha acerca das coisas e diz, se está apertando essa guerra, se a guerra aumentou o nível, é porque do outro lado há uma vitória, porque do outro lado há um cenário diferente, porque do outro lado o inimigo já calculou que o Senhor tem algo grandioso para a minha vida. Essa é a diferença, queridos. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. Integridade, queridos, acerca do Senhor.
É quando nós passamos a entender isso, que a nossa integridade é aquilo que eu vivo todos os dias, e não aquilo que eu vivo apenas nas escalas de culto. Eu não estou dizendo que há alguém perfeito, porque eu não sou, queridos. Me desculpe. Tenho tantas falhas, eu sou pecador, a minha casa, quem mais conhece é minha esposa, sabe das minhas maiores dificuldades, das minhas maiores guerras. Mas todos os dias o Senhor quer nos ensinar algo. Nos ensinar algumas lições, para nos ensinar a sermos íntegros na sua presença. Eu aprendi a ser um pastor humano, mais humano, porque a gente, quando passa apenas a olhar de uma maneira mais, posso dizer, agressiva na fé, a gente passa a não saber lidar com a nossa humanidade. Porque hoje, o pastor é Manuel Messias, né? Que é o Júnior, então é o pastor Manuel. Ele é um pouco mais antigo que nós, como pastores aqui, tem uma maior experiência. Porque tudo, se nós formos colocar como algo espiritual, a gente vai se frustrar. Porque a nossa humanidade, ela tem as suas debilidades e as suas fraquezas. Isso não nos dá total autonomia ao pecado. Não estou dizendo isso que você deva pecar. Mas toda a nossa humanidade, sendo completada pelo Espírito, nos levará a um lugar de fortaleza. Quando eu casei, os nossos primeiros 7 meses, geralmente falam que o começo do casamento é lua de mel. Eu não sei se para vocês foram, mas para mim foi, era Fred versus... Era uma guerra. Por quê? Porque tudo eu achava que era espiritual. Olha a cabeça, irmão. Se ela tivesse mais irritada, eu já falava que era algo espiritual. Ô, irmã, se converte, hein? Ô, irmã, calma. Vai orar. Né? Aí começava aquela questão da ofensa. E o que ela dizia para mim? Mas lá na igreja você não é assim, né? Aí começava. Mas quando a gente passa a olhar, queridos, que as provações é para te ensinar, e quando você é espiritual, você já viu aquele crente totalmente espiritual, que arrasta a asa na igreja? Mas não, na minha debilidade, haviam coisas e manias, que o Senhor queria tratar, e eu parava para olhar, falava assim, eu não posso trazer um peso sobre ela, que ela está num dia que não está legal, e tem dias que eu não estou legal, tem dias que eu estou o pastor Douglas abençoado, mas tem dia, irmão, que eu não estou sem o título, estou irritado, estou nervoso, e está tudo bem, e aí eu preciso levar isso para quem? Para o Senhor. Entender que aquela luta e aquela provação é para me melhorar como um servo, para me melhorar como alguém que precisa entender que o Senhor quer me fazer perseverar, não me ensinar a desistir. Por quê? Qual é hoje a maior dificuldade dos cristãos? Falo com o pastor, o casamento. O casamento hoje é dissolvido por facilidades. Eu falo na igreja, queridos. Como que nós, que temos a palavra do Senhor, como um manual de vida, como aquilo que nós aplicamos, e o casamento ele é tão dissolvido facilmente, porque as pessoas estão acostumadas a viver no fast food, no século 21, é facilidade, não querem ter problema, não querem resolver, não querem conversar, não querem enfrentar as consequências, não querem enfrentar as dificuldades, e o que acontece? O casamento é dissolvido. Pessoas que não param em empregos, pessoas que não aceitam que o chefe dê uma bronca, que o pastor ensine, exorte. Por quê? Pessoas que não aprenderam a perseverar, desistem no primeiro curso, não gostei, não, nem começaram a estudar, já estão desistindo. E o Senhor quer nos ensinar a perseverar, queridos. Maravilhoso esse tema, eu vou até levar para a igreja para ministrar sobre isso. Em Romanos capítulo 5, no verso 3, para mim ganhar tempo. Posso ler? Todos encontraram? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado
esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Mais uma vez, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O cristão que não quer passar por problema, que eles escolheu não apenas uma religião, mas um estilo de vida errado. Tem um rapaz que estava indo na igreja, e ele assumiu diante de Deus um compromisso. Ele falou: não, eu vou servir numa escala, eu vou servir a igreja. E quando ele começou a servir, ele falou assim para mim: a máquina da minha casa queimou, o meu carro quebrou, e a dificuldade começou a apertar, e ele desistiu. E eu cheguei nele e falei assim: mas é porque o Senhor quer te ensinar a perseverar. O mundo nos oferece facilidade, mas quando nós nos gloriamos, entendemos, eu estou no caminho certo, essa dificuldade imposta é porque o Senhor está gerando em mim, produzindo perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Então há uma ligação. A tribulação está me trazendo perseverança, e a perseverança está me deixando habilitado com um caráter aprovado, um caráter que o Senhor olha e diz: ele não desiste, a luta aumentou, mas ele está lá, entregando a vida no altar, ele está na oração, ele está no culto, ele está servindo a igreja. Está doendo, mas ele está derramando o que ele tem. Está doendo, ele está chorando no meu altar, e você está sendo aprovado diante de Deus. Você está sendo aprovado diante de Deus, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, uma esperança. O que é uma esperança? Eu espero, acreditando que tudo vai mudar, que essa prova tem tempo para acabar. A tristeza dura uma noite inteira, mas a alegria, eu sei, ela virá pela manhã. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A aflição, a dor, a dificuldade, queridos, pode até nos trazer desgastes físicos, emocionais. Mas a palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16 e 18, eu vou ler rapidamente. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que não se vê, naquilo que se vê, mas, perdão, queridos, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Enquanto você não enxerga, queridos, o Senhor está produzindo algo poderoso em você, porque as coisas ao nosso derredor, as coisas materiais são perecíveis, mas quando o Senhor nos deixa com o coração inabaláveis, pode desmoronar tudo, mas o nosso coração permanece intacto no Senhor. O nosso coração, quando está no Senhor, ele é preparado. Porque quando o nosso caráter, a nossa vida, a nossa integridade está no Senhor, queridos, tudo ao nosso redor pode desmoronar, mas aquilo que o Senhor construiu aqui, queridos, não desmorona. É por isso que você, em tantos momentos da sua vida, tinha motivos para desistir, tinha motivos para parar, chegou a entregar cargo, chegou a querer desistir da sua fé, dizendo: eu não quero mais, eu não vou mais. E você disse: eu vou mais uma vez apenas. Quem já passou por isso? Só vou hoje, eu quero que o Senhor fale comigo. E de repente, o Senhor sabia que só havia uma gota de força.
O Senhor sabia que havia apenas aquela força que está lá, a bateria quase zero. E você chegou aqui e o Senhor parou tudo para falar contigo. Porque Ele está dizendo para você não desistir, para você não olhar para o lado, para as tempestades. Mas há um alvo, continua caminhando. Mas os meus pés estão doendo, os meus caminhar está cansado, está pesado. E o Senhor está dizendo, continue doendo, porque chegará o tempo em que a honra, a exaltação, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. No lugar da vossa vergonha, dupla honra. Quando você lê o Salmo 73, Asaf começa a questionar Deus, porque ele começa a olhar para a vida do vizinho. Ele começa a olhar para a vida do vizinho que a grama está mais verde. Ele começa a olhar para o ímpio. Ele começa a olhar para as circunstâncias. Ele diz, por que eles prosperam? Por que eles estão tão bem? E a Bíblia vai dizer que Asaf, quando chega no templo, ele diz assim, agora eu consigo compreender. Porque quando nós chegamos a um lugar, queridos, como esse, a gente entende que é diferente para nós. Que nós não somos movidos por aquilo que dá certo aqui. Ah, porque eu tenho carro, ou porque tenho... Não, nosso coração não é mais movido por isso. Nós passamos a nos mover por aquilo que nós cremos. E aí o Senhor, aí você vem no culto como esse, perseverança, e o Senhor começa a derramar do Espírito dele sobre você. E você sai daqui alinhado, crescendo, com entendimento, saindo daqui cheio da autoridade do Senhor. Asaf começa a falar, eu comecei a ficar confuso, começou a ficar pesado demais quando eu começo a entrar na comparação. É um peso carregar a comparação. Nós pastores sofremos um pouco disso. Já fez essa pergunta, pastor, por que está alguma coisa errada? Não está fluindo, não está crescendo. E eu lembro que nós mudamos de salão faz 3 meses, né? E eu entrei num complexo muito grande questionando a Deus. Lembro que na reforma do novo salão eu passei na casa de material e voltando, e eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor liberou tantas palavras de crescimento para o ministério. São 6 anos, nós vamos para o 7º ano agora esse ano. Eu falei, Senhor, por quê? E na hora o Espírito Santo de Deus me trouxe entendimento. E Ele falou assim comigo, quem disse que vocês não cresceram? Quem disse que crescimento é números? Quem disse que crescimento é número de pessoas? Olha quem vocês eram. E olha que vocês não me deixaram por nada. Vocês cresceram. Você cresceu. E eu entendi que o nosso olhar nos faz enxergar para outros lugares e comparar. E a comparação se torna pesada quando o Senhor está trabalhando em nós. Você já teve reforma na sua casa, você morando dentro dela? Quem aqui já fez? Eu. É uma poeira, é uma bagunça, é barulho quebrando, para comer é ruim, o copo está cheio de poeira. Não dá um certo incômodo? Mas depois que passa toda aquela reforma, você nem se lembra mais da bagunça. Você nem se lembra mais do processo. E quando a gente começa a reparar muito no processo, a gente não consegue calcular o que o Senhor está nos levando a viver, queridos. Eu sempre digo isso, há uma placa espiritual aqui em mim. Eu estou em obras. Você está em obra todos os dias. O Senhor está aí ajustando o parafuso. Alguém tem um parafuso solto aqui? Todo dia tem o Senhor ajustar um parafuso aqui, porque sou meio avoado, queridos. A pessoa me manda mensagem de manhã, eu respondo à noite, às vezes nem respondo. E a pessoa, você não me respondeu, eu sou meio avoado mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para concretizá-la. Ele sabe. Lá em Números, no capítulo 14, eu queria falar um pouco de Caleb. Não tem como falar de perseverança e não lembrar de Caleb. No verso 23,
14, 23. Diz assim: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Aí no 24 tem uma chave aqui, queridos. Ao meu servo Caleb, porém, que tem me mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu farei entrar na terra em que esteve os seus descendentes a herdarão. Olha que interessante. Toda uma geração é condenada. Vocês lembram quando os espias vão para a terra? 10 trazem um relatório negativo e 2 permanecem acreditando. A Bíblia diz que Josué e Caleb. E agora o Senhor traz um diagnóstico. O Senhor traz um relatório, porque quem trouxe o relatório da terra? Josué e Caleb. Agora o Senhor para dizer para Moisés sobre Caleb. Ele diz assim: ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente. É alguém que perseverou. É alguém que diante de um relatório, imagine 10 dizendo coisas negativas e 2 afirmando que dá para conquistar. É muito mais fácil ceder diante de uma pressão. Porque imagina, queridos, eu não sei o número exato, mas alguns estudiosos dizem que são mais de 3 milhões de pessoas que saem do Egito na travessia do deserto. Imagine a responsabilidade de você trazer uma notícia. Porque os outros olharam os perigos e não olharam para a promessa. Esse é o maior perigo da nossa vida. É olhar para a dificuldade imposta e não olhar para a promessa que o Senhor já liberou sobre nós. E aí, agora o Senhor está dizendo: ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e que me segue com integridade. Trouxe um relatório da terra. Agora o Senhor está trazendo um relatório da vida dele. Quando você fala de um espírito diferente, alguém, queridos, a Bíblia diz que quando eles chegaram, o povo começou a ouvir aquelas coisas negativas e começaram a questionar Moisés. E a Bíblia diz que Caleb e Josué mandam as pessoas calarem a boca para ouvirem Moisés. A Bíblia diz também que eles rasgam as suas vestes e vão se humilhar diante de Deus. Quando ele faz isso, sabe o que ele está dizendo? A humilhação, o fato de rasgar as vestes, está dizendo: Senhor, olha para nós, tem 2 que acreditam. Olha para nós, nós acreditamos. Tira os olhos da murmuração, tira os olhos, Senhor, os ouvidos daqueles que estão dizendo que nós não vamos conseguir, mas olha para nós que acreditamos. Ter um espírito diferente quando todos estão contra. Integridade, caráter aprovado. É quando o pastor Júnior chegar aqui e falar assim: nós temos um projeto social, nós vamos entregar 1000 cestas básicas. Aí você vai falar: é loucura, pastor. Espírito diferente diz: eu estou contigo, eu acredito na visão. Nós vamos ampliar isso aqui, nós precisamos de 30 mil reais, já fiz orçamento, tudo. Conta comigo, pastor, eu acredito na visão. Não, mas é impossível, vai endividar a igreja. Não, eu acredito, conta comigo. Espírito diferente. E lá em Josué, no capítulo 14, vai dizer que passaram-se, queridos, 40 anos. A partir do verso 6 vai dizer: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefone, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém,
fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. O tempo, 45 anos, imagina, queridos. Deus prometeu que vai converter o seu marido. Deus falou que vai tirar os seus filhos da droga. Deus está dizendo que você vai prosperar, que você vai ser abençoado. E os anos vão se passando e nada. Mas como que está o ambiente para você receber a promessa? Como que você está preparando o ambiente? Como que você já se preparou para receber? Porque todas as vezes que a gente recebe uma promessa, uma palavra profética, é uma palavra de futuro. Mas essa palavra de futuro é um caminho a ser percorrido, e você está esperando numa rede, sentado, a sua vida não mudou, você não buscou em Deus um crescimento, você não buscou em Deus um crescimento, porque o que Agostinho dizia: Senhor, eu não quero apenas que aqui os meus celeiros sejam transbordados, alarga a minha alma para receber mais de Ti. Abre, Senhor, o meu coração, me alarga para começar a viver o entendimento, me estrutura espiritualmente, me traz uma base de fé. E a gente está esperando que tudo o Senhor faça no piscar de dedos. Ele tem todo esse poder, não tenho dúvidas. Mas o que nós temos feito? Nós estamos preparados para avançar? Nós estamos preparados para dizer: não, esse é o lugar que o Senhor me prometeu, há uma parte a ser feita. Porque se há uma parte a mim ser feita, a parte do Senhor vai ser liberada, queridos. O Senhor é soberano, mas a Bíblia diz que eles ainda precisavam enfrentar. E a terra já era liberada como uma promessa, mas havia uma parte. E Josué e Caleb dizendo: eu tenho 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor, o mesmo ímpeto. Eu vou para lá e eu vou arrebentar, eu vou conquistar o que o Senhor já nos deu como direito. Então persevera, não desista. Esse é o ano da perseverança. E talvez você vai olhar para as lutas da sua vida com outro olhar, com uma outra perspectiva. Lá em Salmos, no 89, essa na Almeida, Revista e Corrigida, se você puder colocar para mim, vai dizer assim, se você puder colocar para todos nós lermos juntos. (89:19), por favor. Outrora falaste em visão, aos teus santos disseste. É na Almeida, Revista e Corrigida. Eu vou ler aqui. Diz assim. Você conseguiu? Conseguiu? Aí. Então, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é... Qual é a palavra? Alguém que se esforça. Está falando de Davi. Ele socorreu alguém que era esforçado. Quando você não é bom, vamos dar um exemplo na matéria matemática, que eu sou péssimo em matemática. Mas você precisa passar de ano, o que você precisa fazer? Se esforçar. E a Bíblia diz: então em visão falaste dos teus santos e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Tem horas, irmãos, que é necessário ser esforçado. Tem situações que você não vai saber, mas se esforce. Não desista, não deixe
em que as lutas falem mais alto, ou que o medo, ou a circunstância, ou as dificuldades que você está enxergando falem mais alto, seja perseverante, seja alguém esforçado, porque a palavra do Senhor diz: em visão falaste dos teus santos, socorri. Houve um socorro na vida de Davi, por quê? Porque ele era esforçado, perseverante, ousado. Não desista. Eu quero dizer para você que Isaías, no capítulo 40, 29 e 31, vai dizer: ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele vai fortalecer, Ele vai te fortalecer. E o que o Senhor, dentro dessa, é uma conferência de dias sendo ministrado sobre perseverança. É o Senhor dizendo para você: não pare, não desista, continue, porque só quem persevera experimenta no Senhor o gosto da vitória, queridos. Só quem persevera, só quem não desiste, se esforça. Eu cheguei cansado do trabalho, eu não vou hoje para a igreja. Eu cheguei cansado, não vou para a oração. Eu cheguei cansado. Não, se esforça, queridos. Se esforça, se esforça. Vem se arrastando, vem chorando, vem doendo, mas vem. Não desista, não desanime, porque não é apenas um culto. Porque você está muito mal enganado quando você diz: isso é mais um culto que eu não vou. Um culto, conheço pessoas que não vieram um domingo, queridos. E o outro domingo ficou muito longe, muito pesado para ser. E a pessoa desanimou na fé. Em 6 anos eu nunca tirei férias. A primeira vez esse ano que eu tiro férias na igreja. Que eu não ministro nos cultos. Porque o Senhor me mandou parar. Que eu não gosto, eu sou muito inquieto. Eu vou no culto, eu fico nervoso. Você está sendo roubado. E eu realmente precisava. E o Senhor disse para mim: eu não quero falar você na agitação do seu dia. Eu quero falar para você no seu descanso. Mas para mim, quer dizer, é um outro tempo. É um outro tempo da minha vida. Porque quando eu venho no culto, quando eu vou na igreja, e muitas vezes eu não sou apenas um ouvinte, e isso está me roubando, essa está sendo a minha maior dificuldade. Porque ao invés de eu cultuar o Senhor, eu começo a olhar defeito, eu começo a olhar aquilo que não flui, aquilo que não está desafinado, aquilo que o som falha, e eu começo a ser roubado. E o Senhor falou: pode parar, para agora, porque eu vou falar com você no descanso. Eu vou falar com você não apenas no altar, eu quero falar com você na sua intimidade. E não foi fácil para mim, quando o Senhor te corrige. Mas o Senhor está dizendo assim para mim: parar e me acomodar. O Senhor está dizendo para mim parar de ser roubado naquilo que é santo. Porque o culto é um momento de santificação, é um momento de entrega, é um momento de ofertar a nossa vida, tudo aquilo que nós temos ao Senhor. E todas as vezes que eu venho para o culto desse jeito, eu estou entregando oferta, queridos, quebrada. Estou entregando uma oferta qualquer ao Senhor. E o Senhor falou: para. Cuida do seu casamento. Cuida dos seus filhos. E aí, alguém pode chegar e dizer assim para mim: mas pastor, o diabo não descansa. E quem disse que ele é o nosso exemplo? Seja o braço. Eu não sei quais são os membros aqui. Andem com seu pastor. Ande com eles. Aprenda com eles. Caminhe com eles. Sentem com eles. Tomem um café com eles. Absorvam deles. Mas não apenas absorvam. Proporcione a eles. Porque você não tem noção do peso que eles carregam. Nós carregamos. Porque você pode falar: não é fácil, eu quero ser pastor. Irmãos, dura esse trabalho, mas é prazeroso. O que eu quero dizer para vocês é que para que essas portas estejam abertas, alguém um dia precisou perseverar.
Preciso ser obediente à voz do Senhor. Então eu quero dizer para você, não desista. Não desista, tem renovo de Deus para a sua vida. Tem algo novo do Senhor para que você está no mês de janeiro. Esses cultos aqui vão ser, queridos, um combustível para o seu ano. Porque talvez eu chegue lá no meio do ano, a prova dobrou, eu não sou um profeta do caos, mas pode dobrar, as coisas possam piorar, mas você vai dizer, eu não tiro os olhos do Senhor por nada, eu quero ter um espírito diferente, eu quero ser como Caleb, que quando o povo murmurou, disse, cale, Senhor, olha para nós acreditamos, eu não desisto, eu não paro, há um ano de 2025 a ser construído, e quando você se cansar, haverá renovo, haverá unção, haverá, queridos, o Senhor te levará mais longe. Então não pare, não olhe para a dor, porque a dor é momentânea, porque enquanto você está no Senhor, há um bálsamo sendo derramado sobre a sua dor, e o Senhor está te curando, o Senhor está te transformando, porque a tua casa precisa ver você fluindo no Senhor, porque o Senhor, queridos, não cura, não transforma paredes, o Senhor não transforma telhado, o Senhor transforma as pessoas. Porque uma pessoa transformada transforma todo o ambiente. Alguém que, e muitas vezes a gente tem mania de dizer assim, talvez você esteja orando para uma transformação no seu lar, do marido, dos filhos, e você está dizendo, transforma ele, Senhor. E o Senhor está dizendo, eu quero transformar você. Porque transformando você, a sua vida será um exemplo. Muda a sua oração. Tira a janela, põe o espelho. E diz, Senhor, é comigo. Eu sei que é comigo. Para de cobrar as pessoas pelos seus fracassos e culpá-las. Olha para você e diz, Senhor, aonde eu erro? A minha fé é superficial, Senhor. Os problemas é que me moldam, os meus passados, as coisas que me aconteceram no passado é que me molda, Senhor. Mas eu não quero mais ser o mesmo, eu quero ter um espírito diferente. Eu quero ser como Caleb, no meio da multidão, Senhor. Não me destacar pelo meu ego, mas me destacar porque o Senhor está enxergando algo em mim. Está enxergando em mim uma perseverança, Senhor. Está enxergando em mim um esforço. Eu não quero permanecer o mesmo. Eu preciso mudar, eu preciso corrigir, eu preciso recalcular a minha rota. Eu não quero mais parar na minha fé, parar na caminhada. Eu quero continuar, eu quero ser constante, eu quero ter uma vida de oração. E o Senhor vai falar coisas com vocês. Nós mudamos a estratégia em casa, nós fizemos um quarto de oração. Porque, queridos, eu preciso entender que o Senhor quer me transformar em todas as áreas da minha vida. Eu não quero mais ser superficial. Eu não quero mais errar nos mesmos erros. Eu não quero mais cair nos mesmos buracos. E o Senhor está te chamando a uma maturidade. Assim como o Senhor falou comigo, pode parar tudo. Você acha que foi fácil para mim? Porque, queridos, não que eu idolatre o altar, mas sou apaixonado pelo meu chamado, aquilo que o Senhor me chamou para viver. Mas o que o Senhor disse para mim, até aquilo que eu te chamei para viver não pode te roubar de mim. Me doeu, mas eu entendi que Ele estava me corrigindo porque Ele me ama, assim como o nosso irmão leu aqui. Assim como um pai que corrige o teu filho. Ele disse para mim, para. Deixa eu te falar agora no descanso. Tira do microfone da mão. Tira o cargo. Deixa eu falar como filho. Eu sou teu pai. Eu não sou pai do pastor, eu sou pai do Douglas. Eu quero te falar como um pai agora. E você ser corrigido naquilo que você mais ama fazer. Porque ele está dizendo, o que ele disse para mim, até o seu ofício pode te roubar de mim.
E ele disse para mim: volta a ser filho. Esses dias têm sido, queridos, uma grande escola. Mas eu estou dizendo por quê? Eu estou dizendo: Senhor, para quê? Fala. Fala, me quebra. Mas não deixa eu voltar ao mesmo. Não deixa eu voltar ao mesmo. O que tem te roubado? O que tem te deixado tão superficial? O Senhor está dizendo: eu não vou te dar um relacionamento. Se você for idolatrar o relacionamento, como o nosso pastor orou aqui sobre Ana, o segredo estava: eu preciso ofertar tudo aquilo que recebo no altar do Senhor. O que vai te roubar da presença do Senhor, o Senhor não vai te entregar. O que vai idolatrar o seu coração, o que vai trazer idolatria, o que é para te abençoar nesse momento, só vai te afastar. Então para de orar dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, e passa a dizer: Senhor, me melhora, me melhora, me melhora, me prepara, me prepara, me prepara, me prepara. Muda a sua oração. Se o Senhor te der um emprego que você tanto almeja, você vai ter tempo. Ou você vai dizer: eu ganho tão bem que é um desperdício dar 10% de dízimo. Mas peça para o Senhor que até mesmo a sua bênção seja dada no tempo certo. E diz assim: Senhor, ajusta o meu coração ao seu tempo. Foi como o Senhor disse para mim: o crescimento não está no número das pessoas na igreja. O crescimento está aquilo que eu estou construindo em você. A você ser obediente, que o Senhor não precisa falar apenas por meio do profeta, não precisa vir buscar: eu preciso de uma revelação no culto. Não, você vai entender a voz do Senhor no seu coração dizendo: não vá ou vá, pare ou me ouça, essa é a minha voz. Para de ser menino, para de ser menina, para de querer buscar profeta. Deus quer falar com você na sua intimidade, no seu descanso. Deus não quer mais uma fé superficial. Deus quer te levar a uma maturidade. Imaturos recebem do Senhor uma grande responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor Júnior. Muitos talvez te enxerguem como um menino, mas Deus te enxerga como um grande homem. Deus está te entregando uma grande responsabilidade nesse ano, porque você perseverou. Você perseverou. Cadê o pastor que fez a abertura do culto aqui? Tu é uma voz profética para este lugar, querido. Não tenha medo de falar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Você tem uma conexão muito alinhada com o Senhor. Quando você falava aqui, você estava lendo, e o que fluía na sua boca não era apenas os versículos que eu já li. Era como se fosse uma revelação, uma voz profética mesmo. Tem um dom de mestre. Não tenha medo, não se compare. Deus vai dizer para nós: não entre no lugar da comparação. O que eu tenho na sua vida é diferente. Não tenha medo. Eu não te conheço, nunca te vi, mas o Senhor falava: Ele é uma voz profética, Ele é um mestre da palavra. O Senhor traz revelações para o seu coração, além dos versos, atrás dos versos, você consegue enxergar coisas que ninguém enxerga. E o Senhor está dizendo: não se compare, o que eu tenho contigo é único, é único, é único. Não olha para o lado, não olha para a grama, que o Senhor tem contigo. Esse ano virão revelações novas. Pessoas vão vir aqui, pastor. Pessoas vão vir aqui porque tem algo diferente fluindo deste lugar. Você pode ver que você olha ali, não tem uma placa aí, não precisa. Há uma unção que vai fluir deste lugar. Há uma adoração que vai fluir deste lugar.
Vai ser como um hino, as pessoas vão parar ali, vão parar o carro. Que adoração é essa? Vão começar a chorar, vão entrar chorando, vão entregar para o Senhor, porque é um lugar de perseverança, e os que perseveram, avançam, o nível é elevado do Senhor. Há uma igreja que o Senhor quer levantar, queridos, que não mede esforços. Há uma igreja virtuosa, uma igreja vitoriosa. Para de viver uma vida inconstante. E diga para o Senhor: custe o que custar, eu estarei na tua presença, eu estarei aos teus pés. Mostra, diga para Ele, chama a atenção dele, diz: Senhor, eu estou aqui, porque eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.